E agora sim eu vou conseguir conversar com Douglas Coelho, da Radar Investimentos. Douglas, eu estava dizendo o seguinte, que nós temos um cenário hoje com o mercado atacadista de carnes mais robusto, com maior volume de carnes. A escala da indústria frigorífica vem muito cheia, tá? E as propostas pela arroba do boi gordo recuaram nesses últimos períodos, um cenário normal por conta deste contexto. Como é que você avalia a pecuária de corte no curto prazo em relação à arroba do boi gordo? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os amigos da Agricultura BR. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, a gente está passando por um período difícil pela ótica do pecuarista, né, em meio à entre-safra. A gente está em plena entre-safra, final de agosto, vendo indústrias, boa parte delas fora das compras, ou até mesmo fazendo ofertas de compra abaixo das referências, né? Tudo isso começou lá em julho, começo de julho, meados de julho, né? No qual boa parte dos pecuaristas, grandes pecuaristas, né, fizeram contraste com frigoríficos maiores também, principalmente exportadores. Isso trouxe alguma folga para as escalas de abate durante julho e início de agosto, né? Com isso, a indústria conseguiu até ficar com programações mais longas. E aí o que aconteceu em meados de agosto até agora, no começo de agosto, foi que parte dos pecuaristas iam negociar, viam essas escalas mais longas e acabaram marcando essas escalas sem ter muito preço ainda, dando conforto para a indústria ter escalas de abate relativamente mais longas, né? Você bem colocou, a carne no atacado ainda está pressionada, as escalas estão relativamente confortáveis, apesar de a gente estar vendo já um cenário mais heterogêneo das escalas de abate. O que eu quero dizer com cenário heterogêneo? Existem, sim, grandes indústrias que estão com escalas prontas até setembro, outubro, né? Mas existem frigoríficos menores que não têm essas parcerias, que não têm o boi a termo, que não tem um grande parceiro do lado, que já sentiu uma escala ou outra ficando um pouco mais curta. Então, o cenário que antes era homogêneo no início de agosto, né, ou seja, todo mundo com escalas bem longas pressionando a arroba do boi gordo, agora a gente está com um cenário mais heterogêneo, cada necessidade de preenchimento de operação está mais diferente entre si, mas a operação continua. Douglas, em relação a um prazo um pouco maior, né? Porque eu estou vendo muitos pecuaristas entregando a boiada para escala de abate no dia 12 de setembro, lá para o dia 15 de setembro, o que mostra para nós que boa parte do próximo mês, em termos de escala, nas grandes indústrias, ela já está bem comprometida. Qual que deve ser o cenário que a gente deve ver em outubro, uma vez que o varejo aqui no Brasil também não está absorvendo essa carne que está no atacado? E esse é o grande, talvez o grande motivo aí que faça com que tenha, um dos grandes motivos que faça com que tenha essa pressão para a arroba do boi gordo no momento. Exato, exatamente. A questão de oferta, a gente acredita que não deve ter tanta mudança nessa semana ou até na próxima semana, como você bem colocou, as programações aí, na maioria em São Paulo, estão para o dia 12 de setembro até 15 de setembro, mas a questão da oferta mais demanda, quando a gente olha para setembro e para outubro, talvez a gente possa ter um cenário diferente do que a gente está tendo agora em agosto, né? O próprio governo liberou mais auxílios para a economia. A gente tem cerca de 40 bilhões de reais rodando na economia até o final do ano, tem eleições, a taxa de desemprego caiu, né? A gente também tem índice de consumo das famílias em 7ª a 8ª alta consecutiva. Então, é fato, sim, que passado o final de semana no Dia dos Pais, a gente viu uma dificuldade de escoamento de carne, principalmente daqueles cortes grilos que tem um maior valor agregado e não teve tanta saída. Mas quando a gente olha um quadro como um todo, oferta e demanda, possivelmente o final de setembro, início de outubro, deve ser diferente, sim, desse cenário que a gente viu agora de escalas em média 8, 7 dias úteis, né? Possivelmente a gente deve ter um cenário um pouco mais, não vou falar apertado, mas menos confortável quando a gente compara em relação a agosto agora.